eu ia te perguntar, qual é a sua visão de hoje sobre Marcão, pai do Gerson, e o Gerson? Olha só, vamos lá. O que as pessoas questionam do Gerson? Que ele assiste o pai fazer tudo que faz e não toma uma posição como atleta. Isso que é a Acusação. é o questionamento em cima do Gerson. A gente falar que ele não é profissional, que nunca foi profissional, ou que deixou de ser profissional, isso é um absurdo falar do Gerson. Então, a gente tira o Gerson. O Marcão é um cara em que ele acha que ele fazer as movimentações que ele faz, que ele tira mais proveito financeiro, ou quando eu falo financeiro é porque ele é com transferências. Com transferências ou com qualquer outra situação. Agora, ele é o procurador do jogador. Ele é o procurador do Gerson. Ele era o procurador, ou então ele era um dos procuradores do jogador desde sempre. Era certo de dar uma merda em algum momento. Era certo. As pessoas não sabem. O Gerson é pro Barcelona. Peraí, antes do Fluminense. Os dirigentes ficaram lá embaixo vendo o avião passar e o avião aterrissou em Roma. O jogador, ele ia pro Barcelona. Quando sai do Fluminense. Quando sai do Fluminense. O Marcão deu o jeito dele. Pô, ia pro Barcelona, cara. Já quer arrumar algo mais? Vão falar que é mentira, que não sei o que. Ele ia pro Barcelona. Aí o avião passou em cima de Barcelona e pousou na Itália. E pousou na Itália. Quem é que fez isso aí? Atleta Marcão. O Marcão dele. É o melhor pro atleta, é o melhor para não sei o que, é o melhor para... Depois, com a gente, tudo que ele tratou comigo, ele cumpriu. Só que o problema é que ele se expõe muito pro Saída do Gerson pro Zene. Irmão, isso aí é totalmente maluco, né? De se pensar. O maior inimigo do Gerson é o atleta Marcão, que é o próprio pai. Ele quer ser muito estrela e acaba sendo muito ganancioso. Já pensou o que seria pro Gerson participar do Barcelona? Do plantel do Barcelona? Mesmo que não jogasse, cara. Agora me fala. O Gerson foi bom, foi importante pra gente em 19? Foi, mano. Pra caralho. Foi. Então, essa é a análise. Foi uma boa venda também. Aí eu tô falando, eu como dirigente. Isso. Contratei ele, vendi mais caro e contratei mais barato do que eu vendi Depois. Isso é verdade. Quando ele volta o salário dele não era, pelo menos enquanto a gente estava lá, não era nada... Você participou da saída pro Olympique, né? Eu não vou falar a palavra nada demais, que é um absurdo, né? Os jogadores ganham muito bem. Mas não era nada a mais do que uma média do que ele representa para o clube. Se não me engano, era 800 esse foi mil o na Marcão época. pra mim. Só que ele continuava. E aí ele teve a situação que na renovação dele, ele tinha uma multa rescisória muito grande, passou a ter uma multa rescisória menor, e quando você bota uma multa rescisória menor, sem fazer nenhum juízo o valor da transação, mas você, por ter um Marcão de agente, ele vai começar a não dar paz. O que é o não dar paz? A falar que tem sempre uma proposta, que tem sempre alguma coisa. Não tem a proposta, mas mexe no mercado, oferece o jogador. Os aproveitadores de plantão ligam pra ele e falam, eu tenho aqui o Barcelona, tenho o Chelsea, tenho o Arsenal, tenho... Tô fazendo uma analogia. Aí ele vai, já começa a entender se pode ir pra A, B, C, e aí fica esse inferno. Acaba que... Ou seja, basicamente, o Marcão recebe propostas, nem sempre verdadeiras, como ele falou, de aproveitadores, e ele acaba causando burburinho, jogando notícias na imprensa, colocando que o Gerson está insatisfeito, ou colocando que tem propostas, e causa toda essa loucura que foi a transferência do Gerson pro Zenit. Não tem paz de ninguém. Mas isso não é uma... É até uma, assim, uma dica para os jogadores. Ele perdeu a Copa, eu acho. É minha opinião também. Sim, não. E a questão de... Ele perdeu a Copa, ele sai e volta. Eu acho que não é questão de você sair sendo ídolo, né? Você vê isso no Palmeiras. O Palmeiras tem vários jogadores assim. Longe de te corrigir, eu vou acrescentar no que você falou de perder a Copa. Ele perdeu a condição de disputar uma vaga pra Copa. Ele tava jogando, Marquinhos. Ele tava jogando com a seleção. A gente não pode falar que ele iria pra Copa. Mas ele tava jogando, fez gol. Sim, mas assim... Tava numa fila boa ali. Ele perde a condição total. Porque o Danilo entrou. Ele perde a condição total de poder brigar por uma... E aí,
Do mesmo jeito que tem pressão ou questionamento pra botar, tem pressão e questionamento pra sair. É quem cobre o Flamengo, é a torcida do Flamengo. Uma coisa é a torcida do Flamengo vendo. Eu tô falando. Não sei, não. Numa lineária ali de convocar ou não convocar. Uma Eu coisa é também a torcida concordo do com o Marcos Flamengo Braz. Claro. ventando a favor. Empurra, Outra empurra. coisa é a Flamengo torcida do coloca Flamengo um cara ventando na seleção contra. e também Deixa tira a ele. pessoa que tá em dúvida à vontade para fazer a O time escolha bem, com jogadores mais jogando calma. bem. Não estou aqui falando que a convocação seria feita por uma pressão popular. É. Não estou falando. O que eu estou pela bola falando mesmo, é mas- que se tiver na linear ali, o cara fica à vontade. Então ele perdeu essa condição, que é uma pena, até pela idade do Gerson. A Copa do Tava jogando Mundo, muito com o a Felipe. Copa do Mundo, que ele teria a possibilidade de estar, era essa. Sim. Se ele não estiver nessa, ele não estará mais em uma Copa do Mundo. Muito difícil. Mas Não, muito difícil, não vai estar. Você começa o papo falando dessa questão. Por que questionam que ele, Gerson, não toma essa atitude de. Você tentou concordo conversar totalmente, isso com ele ao longo do processo? Não, porque eu tenho sensibilidade, eu sabia que não tinha jeito. Pai, né? Ué, você tem, eu várias vezes, algumas vezes, em que eu ia conversar, muitas vezes eu fiz isso, não foi algumas não, muitas. O Bruno Espino até foi partícipe de uma, que ele, o Espino é muito competente. Incompetente. E assim, eu fui conversar com um jogador, ou com o pai de um jogador, e a primeira coisa que eu falei com ele, eu tô conversando com o pai ou conversando com o empresário? Uhum. Aí ele falou, não, o senhor tá conversando com o empresário. Eu meti a porrada no jogador, ele começou a miar. Eu falei, ué, o pai aflorou? Ah, olha só. O pai aflorou? Por que conversar com... Você falar do teu filho, não tem problema nenhum, mas alguém falar do teu filho, da tua filha, não vai desculpa, não por mais sei. que tenha razão, Sim, ou sim. sem razão, o questionamento é outro. E aí, cara, essa situação com o Gerson deixa claro pra todos nós, numa maneira certa ou errada, e isso eu tenho que respeitar o Gerson, que o pai é que trata dos negócios a ele, nos negócios dele. Que o caminho é o pai, que um dos caminhos é o pai. Ele reforçou na coletiva de chegada no Cruzeiro. O que você pode fazer é falar o seguinte: através desse caminho eu não contrato o jogador e vai pra outro. Mas a partir do momento que o jogador é importante, que você quer o jogador, que você entende que o jogador pode te acrescentar, o caminho é o pai. Como diz o seu amigo Marcos Mota, né? Quem controla o jogador, controla a operação, né? Irmão, isso aí aqui é agravante. Isso mostra que o Gerson deu carta branca para que o Marcão escolha o seu futuro e nisso ele perdeu a Copa. Então, se ele mantesse a regularidade, ele não ficaria de fora dessa Copa. Era só manter a regularidade que ele estava fazendo no Flamengo, que ele continuaria na Copa do Mundo. Até porque o Flamengo ganhou tudo ano passado com o Felipe Luiz. Então, se ele tivesse mantido a frequência que ele já estava apresentando bom futebol, ele com certeza, mesmo com a mudança de técnico, ele ia se manter como um dos principais jogadores da seleção. E não um qualquer, né? Ele seria titular da seleção brasileira. Até porque ele tá jogando como titular nos últimos jogos. Enfim, eu acho que é muito triste pro lado do Gerson, mas é o caminho que o jogador tomou, né? A gente tem que respeitar, e é isso aí.